Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos conversar hoje sobre o planejamento de negócios. Tenho certeza que vai ser muito importante para você e também proveitoso. Por isso, acompanhe-me com muita atenção. Inicialmente, claro, a gente precisa se apresentar. Eu sou o professor Barros, professor João Pinheiro de Barros Neto, aqui da Uninove. Minha formação é em administração, graduado em administração e administrador profissional. Tenho também uma especialização em administração, um mestrado também em administração e um doutorado em sociologia e ciências sociais. Tenho também algumas publicações e o meu interesse de pesquisa é justamente um deles, o empreendedorismo, o plano de negócio, que é o que nós vamos conversar bastante a partir de agora. Tenho outras linhas de pesquisa também, mas hoje nós vamos focar no negócio, ok? Vamos também, como vocês estão vendo aí, falar sobre a análise de mercado e uma ferramenta importantíssima, que é a SWOT. O que é isso, né? O que significa esse negócio, SWOT? Calma que nós vamos chegar lá. Porque o objetivo do nosso encontro de hoje é justamente nós conversarmos sobre o planejamento do negócio. No planejamento do negócio, nós vamos focar especialmente para que você compreenda exatamente como se constrói, esse planejamento, na análise de mercado e na SWOT. Até agora, para você, talvez seja um mistério, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ao final do nosso encontro, o objetivo desse encontro é que você, após concluir essa nossa conversa, você seja capaz de explicar o planejamento de todo o negócio, claro, a análise de mercado, o que tem que constar numa boa análise de mercado, qual é o conteúdo do planejamento de negócio, qual é o produto do planejamento de negócio e, principalmente, a ferramenta SWOT, que é importantíssima para qualquer planejamento. Falou em negócio, uma das ferramentas mais utilizadas é justamente o SWOT, ok? Muito bem. Algumas perguntas para que você reflita, comece a pensar e também é importante essas perguntas para direcionar a sua atenção, para nortear o seu aprendizado. Então eu gostaria de perguntar o seguinte, você aí que está me vendo, será que você conseguiria explicar no que consiste o planejamento do negócio? Será? E a análise SWOT? O que significa uma análise SWOT do negócio? Também gostaria que você refletisse um pouquinho sobre qual é a importância do produto do planejamento do negócio. Qual é o produto do planejamento do negócio, Barros? Simples. O produto de um planejamento é justamente o plano, que nós chamamos de plano de negócios. Considerando o plano de negócio, o que é que deve ter num plano de negócio? O que é que você deve incluir num plano de negócio? Ou seja, quais são as partes de um plano de negócio? Pense sobre isso e, prestando atenção no que nós vamos conversar a partir de agora, eu tenho certeza que ao final do nosso encontro você vai conseguir responder todas essas perguntas e, com certeza, iniciar o plano do seu próprio negócio, se assim for do seu interesse, ok? Vamos lá. Muito bem, isso. Deixa eu passar aqui, exatamente. Eu queria começar falando para você sobre o processo empreendedor. Como se começa um negócio? Ou até como se lança um produto novo? Como se
lança um novo serviço. Tudo isso faz parte de um planejamento de negócio. Esse planejamento do negócio, ele é basicamente, né, ou o processo empreendedor também a gente pode chamar, composto por 4 etapas ou 4 fases. A primeira delas é justamente a identificação da oportunidade de negócio. O que é uma oportunidade de negócio? Uma oportunidade de negócio é uma necessidade, um desejo de um cliente potencial que não foi atendida ou que está sendo mal atendida. E aí o empreendedor, ou pequeno empresário, ou o empregado mesmo de uma empresa que percebe isso, ele vai ter a oportunidade, então, vai identificar a oportunidade de iniciar um planejamento. Porque agora ele percebeu, né, ele conseguiu identificar que alguém está precisando de algo e ele vai avaliar até que ponto ele tem condição de atender essa necessidade. Aí vem justamente a fase ou a etapa de planejamento, que é o nosso foco hoje, né? Essa segunda etapa. Mas claro que nós vamos falar um pouquinho sobre todas elas, né? Porque o planejamento do negócio, ele começa com a identificação da oportunidade, mas ele não termina exatamente no momento em que, se for, né, de uma nova empresa, quando a empresa começa, ou quando o produto é lançado. Muito pelo contrário. O planejamento ele vai sendo, né, constantemente ajustado às novas necessidades. Então, o segundo passo é justamente desenvolver o planejamento, ou seja, que o produto é justamente o plano de negócio. Então, vamos conhecer aqui no que... Isso aí, apareceu. Tá vendo? É isso aí. Basicamente, o planejamento é olhar para o futuro, olhar para frente. Mas ele vai gerar um produto. Esse produto é o próprio plano. Um plano de negócios, ele vai ter pelo menos essa estrutura que você está vendo aí, né? Vai ter um sumário executivo, vai ter que falar do conceito do negócio, né? Vai ter que falar sobre a equipe de gestão, o planejamento mercadológico. Então, dentro do próprio plano de negócio, nós vamos encontrar subplanos, né? Ou um planejamento mais detalhado de cada uma das necessidades agora para colocar esse negócio funcionando ou essa empresa atendendo a necessidade dos clientes, né? Que a gente identificou. Inclusive, o planejamento financeiro, que é importantíssimo, fundamental. E muitas vezes, quando a gente está tratando com pequenos, médios empresários, eles não têm essa capacitação em finanças e comprometem, né, todo esse processo de planejamento. Porque o processo de planejamento tem que contemplar todas as necessidades, né, da empresa, da organização ou do processo para fazer com que aquilo aconteça. Legal? A terceira etapa é justamente da captação dos recursos, que você, com certeza, já pensou quando você estava fazendo o planejamento do negócio. Uma vez identificado, está lá no planejamento, olha, o que é que eu vou precisar em termos de recursos financeiros, recursos humanos, tecnologia, eu agora vou buscar isso. Onde é que eu vou conseguir? Muitos, né, vão pedir emprestado, pedem emprestado para os parentes, às vezes tem o recurso necessário, né, mas é uma preocupação que tem que existir. E a quarta etapa é justamente gerenciar o próprio negócio, né? Que aqui a gente também pode dizer que se for o caso, né, na necessidade de criar uma empresa para esse negócio, também pode ser. Ou seja, e à medida em que a coisa vai funcionando, o planejamento ele também vai sendo ajustado, corrigido. Em outras palavras, né, embora você esteja vendo aí o planejamento com
uma série de etapas, não quer dizer que ele chegou lá e terminou, né? A gente vai precisar ajustar esse plano. E o planejamento tem que ser sempre uma preocupação constante. Por isso, né, que nós temos que entender a necessidade de escrever. Por que escrever um plano de negócio? Ué, eu não posso simplesmente pensar? Muita gente tem até medo de começar a escrever um plano de negócio. Ah, eu não gosto de escrever. Para que escrever? Por uma razão muito simples. Quando nós começamos a escrever, nós começamos a refletir melhor. E ali nós vamos registrar as diretrizes do negócio. É lá nesse plano que eu vou pensar na melhor maneira de gerenciar esse negócio. É lá naquele plano que eu vou prever, né, como monitorar as coisas que acontecem no dia a dia. É naquele planejamento também, e no produto escrito, né, porque o plano de negócio, se ficar só na cabeça, ele não tem produto, está só na sua cabeça. Você precisa transmitir isso para os outros, né? E aí ele se torna muito importante, inclusive, para se obter financiamentos, por exemplo. Que é uma necessidade que não deve ser desconsiderada. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer o negócio acontecer porque esqueceu do planejamento, ok? Deixa eu passar aqui, isso. Ter um plano de negócio não significa que você vai ter o sucesso absoluto. Plano de negócio não é um remédio que resolve todos os problemas. Mas há vários estudos que demonstram que o plano de negócio aumenta em muito a probabilidade de sucesso. Alguns estudos, e um deles foi muito famoso, está publicado, é acreditado a Harvard, né? E está lá na nossa bibliografia, ao final da nossa conversa, eu apresento a bibliografia para você. Aponta que fazer um plano de negócio, aumenta em até 60% a possibilidade de sucesso. Então, veja, não é uma garantia de que vai dar certo, mas aumenta em muito a sua chance de conseguir realizar aquele planejamento, né? Então, isso não pode ser desconsiderado. Claro, vai dar um pouquinho mais de trabalho, escrever e tal, mas vale a pena. Então, planejamento. Muita gente tem até resistência do planejamento, porque acha que planejamento é uma coisa, né, muito filosófica, né, não vê a coisa acontecer, e aí prefere começar já fazendo. E aí é nesse momento que se cometem os maiores erros. Por quê? Porque não pensou antes, porque não refletiu antes. Muitas vezes a ideia é boa, você acha que vai dar certo, mas infelizmente não pensou se aquilo vai ser viável naquele momento, se a sua condição, se a sua capacitação vai permitir viabilizar. Então, quando você faz um plano de negócio, quando você senta um pouquinho lá, né, para colocar isso no papel, desenvolver esse planejamento, é uma maneira de você já testar a viabilidade. Ver se isso tem futuro. Muitas vezes não, naquele momento. Aí você reelabora o planejamento, aguarda mais um pouco, e aí vai se tornando viável. Outro ponto importantíssimo é que o plano de negócio vai te permitir pensar sobre a estratégia. E isso é fundamental, né? Como é que eu vou concretizar isso? Qual é o caminho que eu vou escolher? É a sua estratégia. A minha estratégia vai ser fazer um produto melhor. A minha estratégia vai ser fazer com mais qualidade. Isso você já tem que pensar antes. E o plano de negócio vai ajudar muito. Outro ponto, né, que eu gosto muito de ressaltar é a credibilidade. A gente sabe, né, nem sempre os recursos vêm fáceis. E aí você precisa convencer alguém a participar do negócio com você. Às vezes até mesmo um sócio. E você, com um plano de negócio debaixo do braço, já transmite outra imagem. É credibilidade. Mostra que você conhece o negócio, que você se preocupou, que você já pensou sobre aquilo.
Então, nesse sentido, o plano de negócio é uma ferramenta extremamente útil, porque permite a você olhar para o futuro, mas olhar para o futuro com os pés no chão, né? Você está olhando para o futuro, um plano, né? Claro, o plano sempre é para frente. Você até pega os dados do passado, né? Para analisar, para projetar, mas sempre pensando para frente. Sempre buscando uma realização. Só que se a gente não tiver cuidado, né? A gente pode tropeçar. Então, nesse sentido, esse plano de negócio ele tem que conter, né, uma avaliação mercadológica, ou seja, do mercado, dos clientes, né, dos potenciais consumidores, uma avaliação técnica, se há viabilidade, se tem a tecnologia necessária, a avaliação financeira, o que é que eu vou precisar, quanto eu vou precisar produzir para recuperar o meu investimento, quanto eu vou precisar para começar esse negócio. Também a questão jurídica. Nossa, é o que mais acontece, a pessoa pensa em tudo. Aí quando chega, mas que tipo de empresa? Não registrou, não sabe. A estrutura organizacional, como é que eu vou organizar? E aí tá lá o plano pronto, vai guardar, esquecer no armário? Não, de jeito nenhum. O planejamento do negócio, ele é uma constante. Ele vai acompanhar o negócio por todo o ciclo de vida daquele negócio, da empresa. Por quê? Porque ele também é uma maneira de você aferir, de você mensurar se o que você pensou está dando certo. Como? Você vai comparar os resultados que você está tendo com os resultados que você pensou antes. Então, claro, eu pensei que eu ia vender 30 unidades por semana. Aí você está vendendo 20. Aí você fala, não estou indo bem, né? Estou abaixo daquilo que eu imaginei. Preciso fazer alguma coisa para, né, recuperar. Ou também, claro, né, pode acontecer o inverso, que seria muito bom. Olha, estava planejado para nós vendermos 30, estamos vendendo agora mais de 60. Nossa, muito melhor do que eu imaginei, estou indo bem. Ou seja, também serve como um referencial. É uma forma de você também economizar tempo, ganhar tempo. Sabe por quê? Porque quando você se preocupa em planejar, você vai evitar uma série de erros. E não é só erro também, só erro não, porque muitas vezes são esquecimentos. Passou. Eu nem imaginei isso. Não lembrei. E muito legal, aí vai uma dica, né? Vai uma dica. Faça o planejamento e peça para alguém ler, ou converse com alguém sobre o que você está escrevendo. Porque isso vai estimular o seu raciocínio, vai estimular a sua capacidade crítica. E você vai ter uma consultoria grátis. Principalmente pessoas, né, que sejam da sua confiança. Isso ajuda muito na hora de planejar. Portanto, se a gente puder se resumir, né, o que é o planejamento do negócio em uma frase, né, em uma frasezinha curta, de tudo que eu falei até agora, eu vou falar mais, hein? Mas de tudo que eu falei até agora, é que o plano de negócio é uma ferramenta, um instrumento, né? Para quê? Para melhorar as suas possibilidades de sucesso. É isso. Se a gente fosse falar em uma única frase, o plano de negócio constituiria nisso. Uma ferramenta, um instrumento, né? Que está à sua disposição para melhorar ou para dar mais chances de sucesso. Tá claro? Tudo bem até agora? Sim ou não? Beleza? Então vamos adiante mais um pouquinho isso. Eu gosto muito de apresentar essa figura. Por quê? Por uma razão muito simples. E pense se isso já não aconteceu com você. Provavelmente deve ter acontecido, né? Às vezes você acorda com uma ideia sensacional. E às vezes você sonhou mesmo, você sonhou com aquele negócio, né? E tive uma ideia maravilhosa. E aí o dia passa e você esquece.
Ou então, ao longo do dia, você vê e fala, puxa vida, olha só, aqui no bairro está faltando um restaurante. Aí você vai embora e aquilo passa. Então, quando as coisas que nós pensamos, que nós imaginamos, elas não se concretizam, elas ficam no plano do sonho. Serão eternamente sonhos. O plano de negócio é como se fosse uma ponte entre aquilo que você sonhou, entre aquilo que você pensou, entre aquilo que você deseja, entre aquilo que você queria e a realização, a concretização. Porque nós estamos falando de plano de negócio, mas pense também em qualquer realização da sua vida. Se você não planejar, a probabilidade de você alcançar é muito reduzida. Imagine, por exemplo, que você quer, sei lá, comprar um carro. Eu quero comprar um carro. Se você não planejar, ou seja, que tipo de carro eu quero, como vou guardar dinheiro, isso não vai acontecer. As coisas não acontecem, né, só por sorte. Empreender, ter sucesso, subir na empresa, isso depende muito mais de trabalho do que propriamente de sorte. E quando eu falo de trabalho, tem que incluir aí o planejamento. Legal? Então essa figurinha nos diz muito. Bom, legal, Barros. Então vamos agora abrir o plano de negócio, né? Abrir aqui a primeira página do plano de negócio, para desmistificar um pouquinho. Todo plano de negócio tem que começar por onde? Pela capa, né? Isso aí já dá a primeira imagem, né? Não precisa florear muito, é uma capa profissional, claro. E aí a gente vai, né, um sumário, né, para saber o que é que consta lá dentro do plano. Aí depois vem um sumário executivo que eu vou comentar com mais detalhe daqui a pouco. Mas logo a primeira coisa que, após o índice, né, o sumário propriamente dito, vem o sumário executivo. Que ele constitui mais do que um resumo do que está lá dentro do plano. Legal? Aí depois vem, né, a descrição da empresa ou a descrição do negócio, sempre reforçando isso, né? Quando a gente fala planejamento de negócio, a gente pode estar se referindo a uma empresa como um todo ou a uma linha específica de negócio ou a algum produto, tá legal? A vários níveis, né? A análise estratégica, né? Poxa vida, como é que eu vou fazer para alcançar isso? O produto propriamente dito ou o serviço. A análise do mercado dos consumidores, quem que eu vou querer alcançar, quem que eu quero atender, de quem que eu quero atender a necessidade ou o desejo, como eu vou vender isso, é diferente, hein? É diferente. Quando a gente pensa em mercado, a gente está falando de quem a gente quer atingir. Quando a gente fala de marketing e vendas, é como eu vou atingir essas pessoas, como eu vou convencê-las, né, que eu sou o melhor, né, para atender aquela necessidade. É uma questão de comunicação mesmo. O plano financeiro que eu mencionei, nossa, isso aí, ó, é uma grande oportunidade de negócio para quem entende de finanças, para quem está estudando finanças. Por quê? Ou para quem conhece finanças, ou quem tem experiência com finanças. Porque a grande maioria das pessoas não tem essa especialização em finanças, né? Não sabe nem o que é um ponto de equilíbrio. E isso é fundamental numa fase de planejamento para você saber se você vai ter fôlego, né, para segurar aquela empresa funcionando até lá. Então isso é importantíssimo. Claro, né, depois as pessoas, montar a equipe, o como produzir, que é o que a gente chama do plano de operações, e aí entra até o layout, né? Como é que a gente vai organizar onde nós vamos produzir. E claro, né, a documentação que for necessária para a gente juntar no plano, né, que são os anexos. Aí são vários documentos necessários. Agora vem a grande pergunta. Isso aí, quantas páginas tem que ter um plano de negócio? Eu falo isso porque muitas vezes eu termino, né, de apresentar o plano de negócio, falo um monte de coisa importante e a preocupação da pessoa é, tá, mas quantas páginas tem que ter? Eu vou dizer para você que um plano de negócio, ele tem que ter tantas páginas quantas forem necessárias para definir o negócio. E quantas páginas são isso? Tá bom, então vamos lá.
Um plano de negócio completo, assim, robusto, ele deve ter, isso aqui é uma base, né? Uma base, entre, no máximo, umas 40 páginas, até porque um plano de negócio é para vender, né, a ideia. E se tiver muito mais que isso, as pessoas, né, nem vão querer ler isso até o final. Então você tem que ter essa preocupação de ser objetivo, de ser direto, de não ficar enrolando, né? Como se fala, né, encher linguiça, porque isso não adianta. Isso não adianta. Você tem que falar o que interessa, o que é pertinente, o que é importante de constar lá, né? Ou seja, o imprescindível. Tá legal? Agora, um plano de negócio resumido, então vai ter menos que isso, né? Sei lá, entre 10 e 15 páginas já dá para você fazer uma boa concepção, uma boa descrição do negócio com todas essas questões. E dentro da própria empresa, porque hoje se fala muito em business plan, né, que é interna de uma empresa que já está funcionando. Então você é um empregado, um funcionário, trabalha para a empresa, para uma organização, às vezes até uma organização pública, e precisa lançar um novo serviço, por exemplo, você tem que fazer um planejamento. Então, se é um plano interno, né, isso é muito variável. Eu, pessoalmente, já vi planos de negócio assim, bastante extensos, né, até com mais de 100 páginas, mas também é coisa muito complexa. Em média, né, é isso aí que eu falei para você mesmo, né, um bom plano, já com 40 páginas, você já fala tudo ou até mais do que deveria, né? Isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso. Uma importantíssima coisa que eu preciso falar para vocês é justamente sobre o sumário executivo. O que é o sumário executivo? O sumário executivo, a gente diz que é a parte mais importante do plano, do planejamento. Por quê? Porque é no sumário executivo e a gente vai tentar falar tudo isso que a gente falou, numa página só, no máximo. No máximo, em uma só página. Você tem, não é um resumo, né? Mas é ali que você vai, em uma página só, você vai ter que falar sobre o conceito do negócio, sobre a oportunidade, como você vai atender essa oportunidade, qual o mercado, né? Quem que você quer atingir, por que você é melhor que os outros, ou seja, quais são suas vantagens competitivas. Você vai apresentar o plano financeiro. Em outras palavras, nessa única página você vai responder o que, quanto, onde, como, por quê e quando. Porque nessa página é que vai definir, eu vou ler o resto ou não. Olha, isso aqui não é um investimento para mim, ou não me interessa isso. Percebeu? Então, esse sumário executivo só pode ser escrito quando? Depois que você concluiu todo o planejamento. Tá claro? Certo? Muito bem, isso. Bom, falar um pouquinho sobre a oportunidade do negócio, que é o início de tudo, né? Tudo começa lá pela oportunidade. Quando a gente fala, né, em oportunidade, é porque alguém está insatisfeito com alguma coisa. Às vezes, a pessoa nem sabe que está insatisfeita com algo, mas ela está precisando. E aí o bom observador vai perceber isso e vai dizer, puxa vida, aqui no nosso bairro está faltando um disque pizza. Hoje em dia é difícil isso ser uma oportunidade, né? Porque disque pizza tem em todo lugar. Então, você pode até pensar num disque pizza, mas você vai ter que pensar do quê? Alguma falha que os disque pizzas hoje, que estão funcionando lá, têm. E aí é nessa falha que você vai ver a sua oportunidade. Ah, peraí, mas eles, por exemplo, né? Ah, eles não aceitam cartão de crédito. Então, eu vou abrir um disque pizza que aceite. Pronto. Né? Você identificou a oportunidade, por quê? Porque eles estão, né, não estão fazendo algo que as pessoas gostariam que fizessem. Então, uma falha da concorrência também pode abrir para você a oportunidade de negócio. Mas a oportunidade de negócio, às vezes, ela vem até de nós mesmos. Como? Por exemplo,
Às vezes você está trabalhando, está fazendo determinada coisa, mas você gostaria de fazer algo diferente, algo que te dá satisfação, algo que te dá prazer, e você gosta daquele, né, daquilo lá. E aí você transforma isso numa oportunidade de negócio. Por quê? Porque você conhece aquilo. Então, vou ganhar dinheiro com o que eu sei fazer. Eu já vi muitas vezes. Às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa e aí começa tal, daqui a pouco até larga a empresa, né? Então, muitas oportunidades de negócio são naquelas de aproveitar a sua experiência. Imagine. Ah, poxa, eu sou muito bom, né, em matemática financeira, eu sou muito bom em finanças. Por que não prestar consultoria nessa área? E aí você está trabalhando e aí tal, daqui a pouco ajuda um, ajuda outro, aí de boca em boca você vai, né, ficando famoso, as pessoas vão te procurando, aí você fala, puxa, mas essa é a oportunidade de negócio que eu queria, eu estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto, as pessoas estão me procurando, por que não estruturar isso? Será que eu posso sair do meu emprego agora, né, e assumir, então, essa nova carreira de consultor em finanças? Um plano de negócio vai responder isso para você. O plano de negócio vai te dizer, olha, está na hora, nossa, é agora, ou espera mais um pouquinho. Percebeu? Né? Não é, não é uma garantia de sucesso, como eu falei, mas vai te ajudar, vai ajudar muito. E outra coisa também é observar as tendências. Só para exemplificar, para você entender o que é isso. Observar a tendência é o que está acontecendo no mundo, tem que estar ligado, sintonizado. Hoje todo mundo sabe que nós estamos vivendo mais. Então muita gente percebe, né, no fato de nós estarmos vivendo mais, uma série de oportunidades de negócio. Ou seja, produtos e serviços para a terceira idade, por exemplo. Então, tendências também são uma boa maneira de você encontrar uma oportunidade de negócio. Quando a gente fala em oportunidade de negócio, em planejamento de negócio, você tem que pensar também no seguinte: o que eu vou fazer? Né? Ou seja, a descrição do próprio negócio, até para ficar mais claro para você. Né? Você tem que enxergar o negócio. Ou seja, que tipo de coisa eu estou planejando? Que tipo de coisa eu quero? Qual é o ramo de atividade que eu vou entrar? Então você tem que pensar nessas coisas. Esse produto, né, é muito variado, porque isso já vai dar, né, vai ter que ser muito mais trabalho, uma preparação maior. Não, é um produto único, ou é um serviço único. O caso lá que eu mencionei, né, o exemplo da pessoa que vai montar uma consultoria financeira, mas eu vou fazer que tipo de serviço financeiro? Não, eu só vou tratar com controle orçamentário. Beleza, né? Foco. Não, vou tratar de todo o planejamento financeiro de uma empresa. Então isso aí vai ajudar muito, né, a projetar essa visão de futuro do que você vai necessitar ali para frente. E claro, né, todo o planejamento, no final, vai ter que apresentar a missão. Né? Afinal, o que esse produto, o que esse serviço, o que essa empresa, o que esse negócio vai atender? Qual é a missão? Tá claro? Muito bem, vamos adiante. Outro ponto, a estrutura. Né? A gente precisa se estruturar para fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque no mundo real, na vida real, não existe milagre. Então, para que a gente faça as coisas acontecerem, eu preciso de estrutura. E o que significa estrutura? Quando eu falo em estrutura, significa tudo aquilo que é necessário para que a coisa aconteça, para que o negócio se concretize. Por exemplo, e isso eu já vi acontecer, nossa, várias vezes. A pessoa chega e fala, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa, aí investe, prepara lá, fazer bolo, por exemplo. Eu quero fazer bolo, não sei o que, tal. Investe, faz a reforma, tal, e aí vai vender e descobre para aquele tipo de ingrediente que ela está usando, precisa de um determinado alvará. Precisa de uma licença, sei lá, da
até da Anvisa, se for o caso, dependendo, né, do que vai botar no bolo. E aí, isso aí vai atrasar tudo. Mas percebeu que quando eu planejo, eu quase que me obrigo a pensar nessas coisas. E aí facilita a minha vida. Né? Por quê? Porque vai evitar esses problemas. O fundamental do planejamento é esse, é evitar os problemas. Não é que vai resolver tudo, mas com certeza vai te ajudar muito. Agora, lembra que eu falei, né, que o plano é a ponte, né, entre o sonho e a realidade? Pois é. Para que nós alcancemos, né, essa realidade, o que é que eu preciso incluir nesse plano? Metas. Sem metas nada acontece. Então eu quero muito, nossa, eu adoro, eu quero, nossa, é o sonho da minha vida ganhar a maratona. A corrida de São Silvestre, sei lá, em São Paulo, por exemplo, né? E aí, pergunta, Barros, você já planejou? Nossa, planejei tudo, o plano está aqui, olha, perfeito, tudo, pensei em tudo, legal. E o que é que você vai fazer hoje? Não pensei, tem que ter a meta. Hoje eu vou correr tantos quilômetros, amanhã mais tantos, né? Então, as metas é que são o quê? O combustível do plano. São as metas que vão fazer, né, o plano rodar. São as metas que vão me dizer o ritmo que esse planejamento vai ter. E aí eu defino o ponto, né, onde é que eu quero chegar. Quando eu penso em metas, eu também tenho que pensar quanto eu quero vender. Né? Eu não posso ficar, eu vou vender o que o cliente quiser comprar. Não. Eu tenho que estabelecer uma meta. Eu tenho que também pensar em referencial de mercado, por exemplo, o que é que os outros estão vendendo, o que é que os outros estão conseguindo fazer. E para estabelecer metas, o que é que eu preciso? Conhecer o mercado. Se eu não conhecer o mercado, eu não tenho como estabelecer metas. Exemplo sempre deixa as coisas mais claras, né? Eu abro o Disque Pizza lá, para atender a necessidade que naquele bairro não tem Disque Pizza. Bom, legal. Como é que eu vou estabelecer a meta? No mínimo, eu tenho que saber, né, quantas pessoas tem naquela região, né, para poder estabelecer um número razoável. Nossa, Barros, mas como é que eu conheço o mercado? Como é que eu conheço o mercado? Eu preciso pesquisar. Eu preciso conhecer o consumidor, eu preciso conhecer o fornecedor, quem que vai me vender a massa, de quem que eu vou comprar o queijo. Eu não posso parar para pensar isso depois. Eu tenho que pensar nisso antes. Senão a coisa não acontece. Muita gente acha, né, que para conhecer mercado é uma coisa complexa, tem que contratar empresa de consultoria, empresa de pesquisa, que nada. Você quer conhecer? Né, imagine lá o caso do Disque Pizza, vai lá e pede uma pizza para o cara. Você já está conhecendo o seu concorrente. Sim ou não? O cara está comendo a pizza lá, né, aí você, né, chama lá uns amigos para comer a pizza lá na sua casa. Vai, o que você achou dessa pizza aí? Ah, tá faltando mais isso, seria mais assim. Você já está conhecendo quem? Os seus clientes. Então, muita gente faz um cavalo de batalha, né, com essa questão de pesquisa, não sei o quê, mas isso aí é mais simples do que se imagina. Mas o fato é que você tem que conhecer. E conhecer é conversar. Futuramente, né, com o serviço já funcionando, o seu negócio funcionando, você pode estabelecer aí questionário, né, fazer a coisa mais sofisticada, manda por e-mail e tal. Mas basicamente é isso, é uma conversa, né? É falar com as pessoas. É isso que leva a conhecer. Uma conversa. É isso. Não vai muito distante disso. Legal? Mas eu quero também reforçar a parte do planejamento financeiro.
E essa é uma oportunidade muito boa, não só, né, para montar um negócio, né, para quem precisa fazer análise financeira, mas também para quem conhece e pode auxiliar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo monetário. Para tudo a gente precisa de recurso, mais ou menos, mas a gente sempre vai precisar de recurso. Concordam? Né? Então eu tenho que pensar, qual vai ser o investimento inicial? E veja, o investimento inicial é o que vai dar o pontapé. Se você, né, não planejar bem isso, vai faltar. E aí você precisando, necessitando, você vai pagar mais por um recurso que você não tinha. Concorda? Não? Você tem que pensar também nos custos, né? Nos custos fixos, custos variáveis, planejar isso, né? Por quê? Porque muita empresa até tem lucro e vai à falência e fecha. Por quê? Porque não pensou no fluxo de caixa. Verdade? É. Quem conhece de um pouquinho mais sabe disso. Muitas vezes a empresa está tendo lucro, mas não está conseguindo pagar as suas contas. Quanto que eu tenho que produzir, né, para começar a ter lucro? E mais, e mais. Quando a gente fala no planejamento financeiro, na análise financeira, dentro do planejamento de negócio, eu não posso esquecer também do seguinte: eu tenho que pensar nos resultados. E aí um bom planejamento financeiro também já vai pensar no quê? Nos indicadores de resultado, né? que é como eu vou avaliar se eu estou tendo sucesso ou não. Ok? Então, numa apuração de resultados, né, nos indicadores, eu tenho que pensar pelo menos no faturamento, nos custos fixos, nos custos variáveis e acompanhar isso. Acompanhar. Né? Está subindo, está diminuindo, está com tendência de alta. Tudo isso é importante acompanhar. Já cheguei no ponto de equilíbrio, falta muito, falta pouco. Né? Senão não vai funcionar. Legal? Bom, agora eu vou entrar na tal da análise SWOT, da ferramenta SWOT. E o que é esse SWOT? A análise SWOT é mais uma ferramenta, né? Só que é uma ferramenta muito útil. Por quê? Porque ela é utilizada para a análise do cenário. Ela é usada como uma base da gestão e do planejamento. E o mais legal dessa ferramenta, é que ela é muito simples. Ela é fácil de ser usada. Ela não tem mistérios. Nós vamos conhecer ela daqui a pouco, você vai ver que é muito simples mesmo, muito fácil. E ela pode ser usada tanto para planejar um negócio assim gigantesco, como simplesmente o planejamento de um site. Você pode usar a análise SWOT. Então, ela atende, né, tanto coisas muito complexas, quanto negócios muito simples. Vamos ver a carinha dela, né? Vamos ver. A análise SWOT, portanto, né, ela vai ajudar nesse planejamento, porque ela vai permitir olhar o futuro. Né? E ela olha mais para o futuro. É uma maneira assim de já estimular essa reflexão. Ela consegue também contextualizar todo né, o seu esforço de planejamento. Vocês vão ver que ela é uma ferramenta muito útil. E reforço isso. Nós vamos falar sobre ela aqui e eu tenho certeza que acabando essa nossa conversa, você já vai ter condição de usar a análise SWOT. Usar a ferramenta. Tenho certeza. Vamos lá. Depois você me fala se não é isso. Dá uma olhada aqui nessa figura. Né? Essa figura está dizendo o seguinte, daí vem o nome SWOT, tá? São as forças, em português, forças, né? Em inglês, strengths. O W, que são as fraquezas, weakness. O O, que são as oportunidades, opportunities. E, por fim, o T, em inglês, né, de threats, ou A, de ameaças. Então, se a gente fosse traduzir para o português, seria análise fofa, matriz fofa. Mas a gente usa SWOT,
né, no inglês, porque dá um impacto maior, né? Vou fazer uma análise SWOT. Se você chegar e falar, vou fazer uma análise fofa, o pessoal vai pensar que você está brincando, né? E a análise SWOT é isso aqui. Você vai identificar as forças do negócio, né? E as fraquezas. Isso é ambiente interno, você vai olhar para dentro. E você olhando para fora, você vai identificar as oportunidades e as ameaças. Para uma força, né, sempre vai estar relacionada uma oportunidade. E para uma fraqueza, sempre se relaciona a uma ameaça. Vamos detalhar mais um pouquinho. Vamos lá. Isso, né? Então, veja, falei ambiente interno. No ambiente interno, é aquilo que você pode controlar. É aquilo que está no seu poder. É aquilo que está no seu controle. Então, por exemplo, o que você pode controlar? Os seus recursos humanos, a imagem, né, a sua marca, a sua reputação, né, o fluxo de caixa, lembra que eu falei, né? A gestão financeira, né? Então, no ambiente interno, você vai ver no que você já está forte, no que você é bom e no que você é fraco, ou não está assim plenamente desenvolvido. E aí você vai olhar para fora, né? Olhando para fora, você vai ver o ambiente, ou seja, aquelas coisas que você não controla. E aí entram que variáveis? Por exemplo, variáveis culturais. A cultura, o pessoal, sei lá, não usa sapato. Isso é uma coisa que é uma questão cultural. Tem gente que prefere sandália, tal, carnaval. Então, né, não tem jeito, não é uma coisa que você controla. Você tem que se adaptar, né? Não adianta, se o pessoal no carnaval quer consumir cerveja, tal, não vai adiantar você querer vender, né, um produto diferente. Você vai ter que se adaptar. Muita gente, inclusive, fecha, né, a organização no carnaval porque sabe que não vai fazer negócio. Já outros abrem justamente naquela época, por quê? Porque é a época de fazer o negócio dele, né? Então, são coisas que você não controla. Questões econômicas, né? Vem uma crise, não tem jeito. Questões jurídicas, a lei diz que é assim. Não adianta, você vai falar, mas eu não quero, não tem jeito, você tem que se adaptar, né? Então, algumas coisas no ambiente são ameaças para você. E algumas coisas no ambiente, é aquilo que nós vimos no início, são oportunidades para você. Então, você vai colocar naquela planilha, né? Você vai dividir, né? Apontar o que é ameaça, o que é oportunidade, o que é força, o que é fraqueza. E aí, isso é uma análise estratégica. Porque aí você vai começar, né, a verificar e fazer essa relação. O que eu sou forte, eu tenho que explorar, eu tenho que potencializar. O que eu sou fraco, eu tenho que tomar alguma ação para minorar essa fraqueza. Por exemplo, a minha qualidade está ruim. Eu tenho que consertar isso. Ah, mas o meu preço está muito bom. Ótimo, é a minha força. Então, vamos manter isso. É o meu diferencial. Opa, mas surgiu um cara lá que está vendendo com uma qualidade melhor. Opa, esse aí é uma ameaça. Mas eu percebi que estão abrindo lá um condomínio novo, perto lá da minha loja. Opa, oportunidade. Vender lá naquele condomínio novo. Tá claro, né? Então a ideia é essa. A ideia é essa. E olha que coisa interessante. Essa aqui a frase é muito importante. Veja só. Pense se não é assim. As oportunidades, né, e as ameaças estão no ambiente. Elas vão afetar todos. Então, por exemplo, a economia está ruim para todo mundo. A economia agora está bombando para todo mundo. Agora, uns vão continuar chorando e outros vão passar a rir. Por quê? Porque depende como cada um percebe essas mudanças e se adaptam a elas. Se você está constantemente fazendo essa análise SWOT, você vai se adaptar antes dos demais.
e é aí que está a sua vantagem. Enquanto os outros ainda estão, né, perdidos lá, olhando, o que está acontecendo? Você está lá analisando lá. E essa é a diferença, é como você reage. E para você reagir bem, você tem que se planejar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que essa ferramenta é tão útil. Porque ela te dá essa perspectiva, né, de reagir antes que os demais. Então você se antecipa. E aí eu reforço, ponto forte, vantagem interna. Né? É aquilo que você tem que melhor que os outros. E isso você tem que reforçar. Então você tem que melhorar ainda mais, investir para se diferenciar ainda mais. Ponto fraco é aquilo que você, em comparação, né, com os outros, você está devendo. Então, em relação aos concorrentes, você é pior. Então você tem que agir para que esse ponto fraco não atrapalhe os seus negócios. Percebeu que quando você vai fazendo a análise SWOT, você vai adaptando o negócio. Você vai reagindo. E aí é claro, né? Se você corrige um ponto fraco, pode surgir outro. Tá claro, né? Por isso que eu falei lá no início, lembra? O planejamento é uma constante. Você tem que estar sempre preocupado e planejando. Não tem jeito. Legal? Outro conceito que eu queria falar com vocês é sobre os fatores críticos de sucesso, os famosos FCS, né? Os FCS. Ou seja, o que é um FCS, o fator crítico de sucesso? São aquelas características do seu produto, do seu serviço, que os seus clientes dão mais importância. Por exemplo, o Disque Pizza de novo. O que é que o cara, na hora de comprar a sua pizza, ele dá mais importância? Ah, é porque ela chega quentinha. Vai chegar quentinha porque está perto da casa dele, né? Então, isso para você é um fator crítico de sucesso e é uma vantagem competitiva. Tá claro? Tudo bem? Sim? Muito bem. Mas nenhum negócio, né, ele está isento de riscos. Os riscos acontecem. Os riscos estão sempre presentes. E a análise de risco também faz parte do planejamento. Em outras palavras, o que é o risco? O risco é algo que eu não quero que aconteça, mas pode acontecer. Então eu tenho que pensar nos riscos em todos os componentes do negócio. Por exemplo, a minha estrutura de custo é um risco? Opa, eu só tenho um fornecedor, esse cara pode passar a cobrar muito. Né? Então eu tenho que pensar nisso. Ah, não, mas o cara é meu colega, nossa, nós somos amigos de infância, o risco é menor. Mas eu tenho que sempre pensar nisso. Outro risco que está sempre presente, o crescimento da concorrência. Hoje não tem jeito. Se você faz uma coisa boa, se você tem uma sacada legal, logo tem mais 10 fazendo também. Não tem jeito, né? Sazonalidade. Lembra lá que eu falei, né? Tem períodos que você vai vender mais, menos, e às vezes isso é característico. Então você tem que estar preparado. Vai que esse período, essa sazonalidade, ela se estende um pouco mais. É um risco, né? Fornecedores, perder fornecedor. Então, tem que sempre avaliar os riscos e sempre prever medidas que possam minorar esses riscos. Por exemplo, eu só tenho um fornecedor. Legal, é muito bom, muito confiável, mas é bom a gente pensar em desenvolver outros fornecedores. Tá claro? Sim? A gente não pode... Deixa eu passar aqui. Aqui, cadê? Isso. Então, todo empreendedor, todo planejador, ele também tem que pensar o seguinte: eu tenho perfil para esse negócio, para planejar isso, né? Ou seja, eu tenho iniciativa, eu tenho capacidade de liderança, eu sou organizado, tomo decisões rápidas, né? Sou capaz de assumir esses riscos calculados, tenho flexibilidade. Também, né, é uma questão de você analisar até que ponto você está preparado para o negócio. E aí também, mas eu não tenho essas características, mas eu quero fazer acontecer. A saída, muitas vezes, é arrumar um sócio com características complementares à sua. Isso é muito normal.
Às vezes a pessoa fala, mas arrumar sócio é fria. É fria porque você não arrumou um bom sócio. Que a melhor coisa do mundo é um bom sócio. Você arrumando um bom sócio é a receita do sucesso. Mas eu queria também comentar alguns fatores críticos de sucesso que são comuns para todas as empresas, para todas as organizações. Por exemplo, uma boa equipe. Uma boa equipe é sempre, né, um fator de sucesso, qualquer que seja o negócio. Uma boa equipe. Um outro fator crítico de sucesso é o bom plano de negócio. Um bom planejamento para qualquer negócio é fator crítico de sucesso. Uma outra questão é se a ideia é realmente nova, inovadora, né? Porque fazer mais do mesmo dá certo, né? Mas é mais difícil. Se você tem algo assim novo, relevante, é mais fácil o sucesso. E uma boa rede de relacionamento, que é o famoso networking. Um amigo na praça é melhor que dinheiro no banco, já dizia um comercial antigo. Então, o network, a rede de relacionamentos, quem te indica, quem te recomenda, quem sustenta a sua reputação, isso aí não tem preço. E, por fim, mas não menos importante, é você ter em mente o seguinte: tem que trabalhar. Depois, trabalhar. Aí, em terceiro lugar, trabalhar. Quarto lugar, trabalho. E depois, mais trabalho ainda. Porque sem trabalho, aí também não tem plano que dê certo. Tá legal? Aqui eu fiz um resuminho, né, de assim, os motivos, né, por que uma empresa vai bem e por que uma empresa quebra. Isso aqui é um resuminho mesmo, para você ter uma noção, né, de que um bom planejamento ajuda muito. Olha só, por que uma empresa vai bem? Esses são motivos, foi uma pesquisa que o Sebrae fez, tá legal? Então, olha só, boa administração, né? Você sabe que sem planejamento não tem administração, não tem gestão, né? Conhecimento do mercado, está lá desde o planejamento também, é uma das premissas do plano. Uso de dinheiro próprio, bom, né? Ou seja, está lá no planejamento também, né? Qual o recurso financeiro, onde é que eu vou buscar, né? Quanto mais dinheiro próprio usar, quanto mais recurso próprio, maior a probabilidade de sucesso. Perseverança do dono. O dono tem que estar lá e tem que perseverar. Aproveitar as oportunidades. As oportunidades chegam, né? Eu falei para vocês agora há pouco. No ambiente tá cheio de oportunidades, mas não é todo mundo que aproveita, né? E capacidade de assumir riscos. Riscos calculados. Riscos calculados. Por isso, eu mencionei e falei sobre a gestão de risco. Agora, por que a maioria das empresas quebra? Olha só, falta de capital de giro. Em outras palavras, faltou planejamento financeiro. Falta de clientes. Em outras palavras, faltou o planejamento do mercado. Erros gerenciais. Em outras palavras, faltou o planejamento da organização. Carga tributária. Faltou o planejamento tributário financeiro. Inadimplência. Faltou o planejamento financeiro também. Faltou o planejamento da gestão dos clientes. E concorrência. Forte concorrência. Faltou planejamento para verificar a concorrência, ou seja, as ameaças, porque a concorrência é sempre uma ameaça. Tá claro? Sim ou não? Beleza? Até aqui? Tudo bem? Então, concluindo. Quando a gente pensa, né, que em sucesso, a gente não pode imaginar apenas, mas olha, é a logística, são as vendas, é a entrega, é o atendimento, é o serviço, é tudo, é tudo. Eu já vi muita gente falar, o sucesso hoje é logística, é importante, mas esquece o atendimento para você ver. Então é logística e atendimento. Tá bom. Então esquece a qualidade do produto. Não tem jeito. Um negócio de sucesso, um planejamento de sucesso, ele tem que contemplar todas as variáveis, internas e externas, todas as oportunidades e todas as ameaças. Por isso, a importância do SWOT.
ok? Então fica aí a sugestão para que vocês se aprofundem no tema, pesquisem. Eu falei que ia passar uma bibliografia rápida aqui, né? Rapidamente, só para dizer que tudo aqui que eu falei, boa parte foi tirado dos próprios livros que eu escrevi, claro, né? E também de outros autores, colegas nossos, né? Que também contribuem bastante. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você. Desejo, né, muito sucesso. Que você, a partir de agora, passe a ser um planejador, planeje o negócio, planeje a sua vida e passe a incorporar a análise SWOT. Use a SWOT, ou seja, identifique quais são as suas forças, as suas fraquezas. Atue para fortalecer ainda mais naquilo que você é bom e para mitigar aquilo que você é fraco, né? Pode ser até necessária uma capacitação. E olhe para fora, para o ambiente. Aprenda a se adaptar ao ambiente, a agarrar as oportunidades e se preparar para as ameaças, ok? Muito obrigado e até uma próxima vez. Sucesso!